Ok. Estudo 34 de Lucas. Vamos falar de Lucas 18. É um texto longo, é um capítulo longo, com vários assuntos que, de repente, você pensa que são independentes, mas, na verdade, todos são correlatos, tá? Então, vamos começar porque o texto é longo? O que diz a primeira pergunta? A primeira pergunta diz o seguinte: qual o exemplo que Jesus usa para nos incitar a orar sem esmorecer? Esse texto aqui, para quem cresceu na igreja, para quem está na igreja há 10 anos, já deve ter passado por esse texto, tá? Esse texto é muito conhecido, então nós vamos ver qual que é a relação que ele tem com os demais. Então, o que é? Jesus, aqui as pessoas estavam perguntando para Jesus como orar, e ele resolveu contar uma parábola, que a parábola era o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa, entra contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui ele está dizendo, usa essa parábola, que é o juiz iníquo, é que não conhecia Deus, né? Tanto que ele fala, eu não estou nem aí nessa, né? Só que a viúva foi lá e ela foi pedir, julga minha causa. Esse texto me faz lembrar lá em Reis sobre a viúva. Lembra a viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta, todo mundo sabe, a já tem texto dela, eu já fiz até vídeo explicando a história dela. É aquela que. Ah, não, não é a de Sarepta, não. A de Sarepta é antes. Essa aí é a outra. Que era a mulher do homem rico, que aí fez um quarto para Eliseu. Lembra dessa? Então, essa aí. A história acaba quando Eliseu devolve o filho vivo para ela, tá? Aí que acaba a história. O que acontece? Passa, se você for lá ver uns 2 capítulos na frente, mostra que uma viúva foi pedir para o juiz, porque eles perderam as terras, ela foi pedir para o juiz, dizendo que ela era viúva, estava o rapazinho, aquele que morreu, sabe que morreu, que deixou na cama lá, você lembra dessa história? Então, o rapazinho estava lá, e ela foi lá pedir para que fosse julgada a situação dela, porque ela precisava rever as terras. E o que aconteceu? O grande barato dessa história é que, assim, eu não vi nunca ninguém colocando esses 2 momentos juntos. Por quê? Quem é que estava, que devia ser o conselheiro do rei, quando essa foi lá e o filho dela já estava grande? Geazi. Sabe quem era Geazi? Era vamos dizer, o pupilo do Eliseu. Então, o que acontece? Por que ele cedeu? Quando o Geazi viu e fala assim, essa é aquela mulher, quem foi o profeta, blá, 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 o que o rei falou? Não, então devolve para ela toda a terra dela e todo o valor que nós produzimos com essa terra. Quer dizer, o que plantou, não sei o que, e devolveu para ela em quantidade dobrada. Então, você vê que há uma semelhança nessas 2 histórias aqui, mas que o resumo é o seguinte: vai pedir. Ai, mas eu já pedi, e aí Deus sabe todas as coisas, Deus conhece a natureza, Deus conhece ele conhece mesmo, mas será que você conhece? Será que você sabe exatamente o que você precisa? Eu vou falar para você, não. E o que nos ensinou isso foi a pandemia. A pandemia. O que aconteceu na pandemia? Nós descobrimos que nós temos roupa demais, sapato demais, brinco demais, batom demais. É ou não é? Você descobriu que você tem um monte de coisa que você não precisa. Então, o que ele está falando aqui? Você tem que saber o que você está pedindo. Então, vá pedir. Porque na hora que você começa a pedir, você já monta a história na sua cabeça. Então, dizem que é quântico, mas eu nem acho que é isso. Então, é assim. Eu lembro que muitas vezes a minha mãe não entendia nada do assunto, mas às vezes eu ia lá para ela e falava, mãe, escuta aí.
falava. Ela falou, então tá bom. Por quê? Para contar para ela, eu organizava a história na minha cabeça. E aí eu tinha esclarecido, aparecia até a solução. Então, na verdade, o que Jesus está falando? Vai pedir, porque ao pedir, você vai montando o que você quer, e aí você mesmo vê qual é a sua necessidade ou não. Então, se chegasse alguém na pandemia e te oferecesse um vestido maravilhoso, todo de paetês, com cauda arrastando, você, eu quero, pausar onde? E depois desse evento, o que aconteceu? Acabaram-se aquelas festas numerosas. Você já percebeu? Depois da pandemia, fez um tremor tão grande no mundo que, assim, você faz festa só com quem precisa, meia dúzia de três. Então, assim, nós trabalhamos a nossa vida um pouco mais fácil, mais objetiva, porque você sabe realmente a necessidade, tá? Então, Jesus fala que se o juiz, que era iníquo, atendeu a mulher só porque ela falou, ela não ia desistir, quanto mais o nosso Pai do céu que nos ama, tá? Então, beleza. Segunda pergunta. Nesse texto, Jesus explica quem tem mais valor diante de Deus. Quem é? Vamos lá, outra parábola. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Sabe aquele pessoal, né, que se acha super santo? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse. Gente, olha só, este publicano do lado, gente, você vê a cara de pau da pessoa. Digo-vos que esse desceu justificado. Peraí. Aí jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aí fazendo a propaganda para Deus, tá? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado pela sua casa, e não aquele que todos se exaltar. E aí, todo que se exaltará será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tem um outro texto, num outro evangelho, que Jesus vai falar, quer dizer, acho que Jesus falou a mesma coisa, o cara na hora de transcrever é que viu do outro lado, que ele fala que o valor, a honra, o show de quem vai orar na praça, ele já tem, porque não é para Deus, ele é para as pessoas. Então, quem vai orar na praça, raspa a cabeça, gente, nós estamos em, vamos dizer que eu estou 8 anos aqui, há uns 10 anos atrás, eu conheci uma igreja que teve uma moda da mulherada raspar a cabeça. Era incrível, passado o tempo, a mulherada tudo com os toquinhos assim, porque o que achava? É voto. Então, eu acho que assim, é um voto, é válido, né? Cada um faz o propósito com Deus que quer. Mas você acha que é isso que Deus quer? Você acha que Deus quer ver você andando, pagando promessa, andando quarteirões e quarteirões de joelho? Não, o que lhe interessa é o seu coração. E o que Jesus está falando é isso. Pare de fazer autopropaganda, porque você está vendendo uma imagem para as pessoas. Se você está vendendo imagem para as pessoas, ok, beleza. Mas você é interessado em resolver o seu caso com Deus ou com as pessoas? Tem gente que, olha, não estou nem falando de descrente, não, que é convertido, mas ele vai há tanto tempo procurando a reconhecimento alheio, que ele acaba perdendo o foco, certo? Então, isso é muito comum e é muito perigoso, e já era naquela época, tá? Então, é aqui que Jesus fala sobre esse texto. Depois, terceira pergunta, por que você acha que Jesus usou as crianças para dar o exemplo? Essa é legal. Traziam-lhe, porém, crianças para que tocasse, e os discípulos, vendo, o repreendiam. Porém, Jesus, chamando-os para si, ordenou, deixar vir a mim os pequeninos e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, agora já começa a fórmula. Você quer saber se vai para o céu? Tem um monte de gente que não tem certeza, né? Então, eu também já passei dessa fase, tá? Mas será que eu vou mesmo? Por que Jesus não dá a fórmula correta, né? Ele dá, olha aqui. A quem não receber o reino de Deus como uma criança. Então, vamos lá. Quais as características de uma criança?
A criança brigou com o amiguinho, botou fogo no parquinho, né? Brigou com o amiguinho, dali a meia hora estão brincando juntos de novo. É ou não é? Uma criança apanha dos pais, de noite vai lá dar beijinho de boa noite. A criança, ela é simples, ela não guarda rancor. Então, o que você tem que agir para entrar no céu? Ser como criança. Então, você por acaso já teve uma contenda com seu irmão e daí, brigou, tá bom, agora já resolvemos isso aí, vamos lá brincar no parquinho, né? Não, nós guardamos os rancores. Aí fala assim, né? Ai, eu perdoo, mas perdão não é amnésia. Eu não preciso esquecer. Realmente, perdão não é amnésia. Mas será que toda vez que você olhar para a pessoa, você vai tacar o dedão na cara dela? Em 1974, essa mulher fez alguma coisa para mim, né? Então, o que é a criança? Ela é pura. Ela é pura. Aí você vai me dizer, mas hoje em dia as crianças estão diferentes. Existem crianças que são adultilizadas. E a culpa é dos pais, tá? Então você reclama que a sua filha fala palavrão, só que quando ela era pequenininha, você ensinava ela de calcinha fazendo a dança da garrafa e achava uma gracinha. Ela falava palavrão, você batia a palma. Hoje a sua filha faz isso e você, espírito de Jezabel, não é? Então a criança é o reflexo da educação que ela teve nos 3, 4 primeiros anos, certo? Então, o que é? Uma criança, ela é refratária, ela absorve, a HD dela é limpinha. A sua HD cerebral está limpinha para receber toda a informação de Deus? Não. A gente tem aquele filtro, mas eu não posso, eu não sou digno. Gente, sabe aquela história que criança, eu não sei se vocês ouviram, né? Eu ouvi. Na volta a gente compra e a gente acredita. Nunca compra, mas a gente acredita. Então a criança é pura, ela vai acreditar. Isso quer dizer que nós temos que ter o coração de uma criança, que é tardio em se irar e depois perdoa logo rapidinho. Outra coisa, pega uma criança e leva para um parque. Deixa ela brincando meia hora, dali a pouco ela vem com a mão dada. Mãe, olha meu amigo, o amigo não sabe nem o nome. Então você é assim? Não. A gente quer saber qual o carro que ele tem, aonde que ele trabalha, se ele não vai querer, não está se aproximando de você para tirar vantagem, não é? Então, vamos tentar voltar à mentalidade da criança. Então, eu acho muito legal esse texto. A gente podia até parar aqui e fazer um exercício, tá? Marque no papel qual é a sua atitude na frente da infância de uma criança, tá? Com um paralelo, como se você fosse uma criança e como você é uma criança filho de Deus, tá bom? Aí, ó, já dá tema para uma semana inteira de estudo. Vamos lá, pergunta 4. De acordo com esse texto, você conclui que os ricos não entrarão? Olha outro texto que é bem usado de maneira errada. Então, vamos prestar atenção no que diz. Certo homem de posição perguntou-lhe. Posição quer dizer que ele era, né, uma posição de destaque. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quer dizer, ele já está falando para o cara que o cara já reconhecia que ele era Deus, tá? Sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o rapaz perguntou assim: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Gente, olha o cara. Então eu vou perguntar para mim, Cátia, será que eu posso ter a cara de pau de falar que os mandamentos não adulterarás, não matar, não furtarás, falso testemunho, honra pai e mãe? Eu não faço isso? Que eu já estou livrinha, gente, não tá. Decepção, né? Estão ouvindo aqui uma mulher que é arquipecadora. E o pior, é imbecil, né? Porque conhece o salário do pecado, sabe que é certo e ainda pisa na bola. Então, é complicado isso. Mas, o que ele está falando? Tudo isso eu tenho observado desde a juventude. Pô, é o cara quase perfeito. Gente, eu convidaria ele para vir para minha igreja. Desde cedo, sabe, o super crente. Esse era de bom. Aí, olha o que Jesus falou para ele. Mas uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Por que Jesus falou isso? Jesus quer que todo mundo seja pobre? Não, Jesus fala muito mais de riqueza do que de pecado na Bíblia, tá? Fala muito mais de prosperidade, de dinheiro do que de pecado.
Então, o que que é aqui? O que é a essência? O que é a essência? O que é seu Deus? E aí, a gente até vai mais longe. Aqui Jesus está falando, né? O Lucas está contando que esse cara, o Deus dele era o dinheiro, ele era incapaz de abrir mão de tudo. Aí vem com aquelas desculpinhas, né? Não, mas é para ajudar os pobres que eu tenho muito. Então, eu vou dizer uma coisa. O que é o seu Deus na sua vida? O que é idolatria? É ter outra coisa a não ser Deus como Deus na sua vida. Então, o que que é? Vocês vão, ó, é sério, gente, eu trabalho com mulheres há muito tempo. Tem mulher que o Deus é o marido. Tem mulher que o Deus é o filho. E tem mulher que o Deus é a casa limpa. Gente, eu acho, eu encontro com umas figuras dessa, eu me sinto a porca. Sabe, gente, que sim, eu lembro que eu era pequena, tinha uma amiga da minha mãe que ela encerava o chão, né? Desava cera ainda, né? Ela encerava o chão e punha folha de jornal em cima para ninguém pisar e estragar o chão. Quer dizer, a casa dela era todo mundo andando no jornal, né? Não é estranho? Mas, uai, ela achava o jornal mais bonito que o piso enceradinho. É, gente, a coisa feia. Então, o que é o seu Deus? Olha, eu tô tão longe dessa mulher que eu acho que a gente não podia nem viver nem na mesma rua. Mas então, o que que acontece? O que é o seu Deus? O que for o seu Deus, que é além do Deus verdadeiro, vai te impedir de entrar no céu. Ai, mas o meu Deus é o meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, porque eu não vou na igreja se o meu filho não for, ok. Aí o seu filho entra na faculdade e vai morar fora, aí você morre, né? Aí seu filho casa, sua filha casa com um cara que ele é transferido lá para Cucamonga do Norte, nem sei se existe esse lugar. E aí, cadê seu Deus que era sua filha? Então, o que é o seu Deus? E eu vou falar uma coisa. Vamos lembrar de Abraão. Deus sempre toca nesse assunto que é ele, você chegar à conclusão de qual é o lugar que ele tem na sua vida. Sabe por quê? Todo mundo sabe do Isaac. O Isaac, ó, que é Abraão, ó, pai da fé. 100 anos ele foi ter um filho. Vai vendo, né? O vigor do cara. E aí o que acontece? Deus chega para ele e fala assim: mata ele. Mata ele. Eu já falei muitas vezes, Deus não ia pedir isso para mim porque eu não dou conta, tá? Não dou conta. Mas Abrão foi e falou: ok, eu vou. Só que ele sabia o Deus que ele servia, sabe por quê? Ele falou para os empregados, não para Sara, né? Porque se ele falasse para Sara, nem subia. Mas ele falou para os amigos: fique aqui, que nós voltaremos. Ele sabia, não como, mas ele confiava tanto em Deus que ele sabia que ia voltar com o menino. E até a hora que ele levantou o cutelo, gente, eu fico imaginando, nem é Abraão nessa, é o filho. Você já tinha 12 anos, já tá grandinho, já sabe o que acontece lá em cima. Seu pai vai subindo só com você, você já levou a madeirinha nas costas, aí amarrou você, tá subindo lá e. Ô, pai, tá faltando alguma coisa aqui. Eu não, acho que eu não consigo fazer isso com a minha filha. Na boa, eu acho que não. Acho que ele era melhor. Então, o que, que acontece? Ele fez isso por quê? Para saber quem era Deus na sua vida. E ele livrou, falou, para de fazer, para quem não lembra da história direito, a hora que Abraão levantou a mão com o cutelo, ele falou, para, porque não é o menino que eu quero, tá? Aí apareceu um cordeirinho lá, tudo, matou, ok. Imagina o menino. Ai, ele não conseguia, ele ainda teve que descer um monte depois disso. Depois de passar por estresse desse, ele ainda teve que descer um monte junto com o pai, mas acho que ele desceu cantando, pulando. Nossa, escapei por pouco, né? Então, a gente dá risada, a gente vê, mas põe-se no lugar dos dois. Abraão, ele fez isso porque ele sabia que Deus era Deus na vida dele e que Deus o amava, Deus não ia deixar ele na mão. Então, o que é o seu Deus? Essa é uma outra pergunta que eu quero que vocês anotem no caderninho para pensar durante a semana. O que é o meu Deus hoje? Às vezes é dinheiro, tem homem que às vezes é carro, gente. Gente, eu conheci um senhor que ele saía na chuva, ele botava o carro e ia tirar pó do pneu, tirar a manchinha de água do carro. Gente, que isso. Tudo tem limite, né? O carro foi feito para me servir, então não precisa ser tão relaxado que nem eu, né? Mas vamos por equilíbrio. Então, qual é a pergunta que você vai ficar responder durante uma semana em cima dessa pergunta aqui? O que hoje é o Deus da minha vida? É aquilo que você para tudo, porque tempo é uma questão de prioridade.
os dias não estão mais curtos, a nossa prioridade que mudou, tá? Os dias continuam tendo 24 horas. A sua prioridade mudou. Então, eu tive um problema com a minha filha semana passada, eu tive que levar ela no hospital. A minha agenda estava lotada de cliente. Era quinta-feira que eu tinha estudo bíblico aqui com vocês. Quando eu vi, eu estava lá no hospital, ganhei uma manhã inteira lá e comentei com ela para você ver o que são os valores, né? Você deixa de fazer alguma coisa quando aparece alguém que algo que vale mais para você. Então, pergunta para a semana: o que é o meu Deus, tá? E tempo é prioridade. Vamos lá, quinta. Ah, essa é joia. Qual o diferencial que dá acesso ao reino de Deus? E Jesus, vendo assim triste, vendo o rapaz triste, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? E ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e nossa... Olha Pedro fazendo a autopropaganda. Veja, mestre, ele não deixou tudo, mas eu deixei e vim te seguir. Aí Jesus fala: pois é, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais vezes e no mundo que há por vir a vida eterna. Aí você vai falar: ah, então tem que largar a família. Ô, oh, cabeção, não é isso. Não é isso. É a questão de prioridade. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar da sua vida. Em segundo é a família. A igreja em terceiro. Sempre. As pessoas trocam essa ordem, tá? Então, você vê muitas pessoas que abandonam. Tem a história, né, do menininho que chegou na igreja e falou assim: ô pai, vamos morar aqui na igreja? Porque você é tão legal aqui na igreja, lá em casa você é tão ruim. Então, o que é, né? O que é mais importante para a sua vida? Que é o seu Deus? Qual é a sequência da hierarquia aqui? Aí ele fala do rico, ele voltando, né? Ele começa resumindo a história do rico, não é o dinheiro que vai fazer entrar ou sair, é o coração. E geralmente quem é rico, veja bem, quem sempre foi rico trabalha melhor com dinheiro. O duro é o novo rico, porque ele sabe o que é ser pobre, ele sabe o sacrifício que ele tem para conseguir e ele não vai querer abrir mão disso. É a lei natural das coisas, tá? Então, não é o problema que é impossível o rico. Não, é difícil porque se ele é apegado ao dinheiro, ou é apegado à sua esposa, ou é apegado ao seu carro, ou ao seu trabalho. Ah, entendeu? O negócio é assim. Vamos lá. E aí, Pedro, terminando esse assunto, Pedro vira e fala assim, né? Mas nós estamos na fita, né? Estamos lá só diz a respeito que o único que era casado era Pedro. E Pedro saiu para o mundão, tá? Foi atrás de Jesus. Bom, vamos lá. E ele disse assim: quem abre mão tudo por causa do reino de Deus vai receber muitas vezes no presente e no porvir. Deus não estava testando Isaac, Deus estava testando Abraão. Por isso que ele devolveu Isaac. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que é que você quer hoje. E eu falei uma vez isso para um pastor, que ele estava numa sessão difícil, e me veio isso. O que é que você quer hoje? Queira, faça do seu maior desejo uma coisa que você entregaria para Deus. Se você não entregaria para Deus, fique tranquilo que você não vai receber, tá? O que é que Deus vai fazer se você pegar o seu maior desejo e entregar nos pés dele? Aí diz que você vai receber no presente, por vir, muito mais a vida eterna. Entendeu? Ok. 6. Por que você acha que os 12 não entenderam o que ele disse? Tudo adolescente, né? Tomando consigo os 12, disse Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Gente, isso aqui já está o programa da salvação. Aí Jesus explicou tudo isso, eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, muitas vezes, quantas vezes você pega o mesmo texto bíblico, você vai ler e cada vez você entende um negócio diferente?
Não é que o texto muda, é que o seu amadurecimento chega ao ponto de poder entender aquilo. Ah, mas nossa, eu tive um assim com esse texto. Maravilhoso. Daqui a 3 semanas você pega o mesmo texto. Oh, eu vi outra coisa. Não é que o texto muda, a sua maturidade vai te dando condições de você discernir, compreender e botar em prática, tá? Então, eles aqui eram tudo bando de adolescente que só estava ouvindo blá, blá, blá. Jesus sabe, melhor que isso aqui é só desenhar, né? E Jesus fala e eles não entenderam, tá? Aí é mó barato, você imagina adolescente, né? Não entenderam, não ia perguntar pro chefe, pergunta, cutuca, né? Um pergunta pro outro, o que você acha, o que quer? Deixa ele perceber. Imagina, né? Imagina. E aí, essa é interessante. A pergunta 7 diz assim: o que o cego pedia? Vocês estão, eu espero que vocês estejam anotando aqui, porque hoje tem perguntas para você se divertir a semana inteira. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ok. Esse cara estava cego, né? E ele, tanto que ele só ouviu o barulho, né? Porque era todo mundo a pé, né? E ele reconheceu, ele já tinha ouvido falar, e ele respondeu, ele perguntou: filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele começou a pedir misericórdia nessa hora, tá? E aí, o que é? Então, o que ele pedia? Que tivesse compaixão dele. Aí vem a pergunta 8. Por que Jesus fez essa pergunta? Não era óbvia a resposta? Diz o seguinte: e os que iam em frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? Sim, respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Bom, isso aqui, você vai agora pensar o que é que você quer para a sua vida hoje. Qual é o pedido? Veja bem, ele era cego, numa época que não existia lente de contato, nem óculos, nem nada. Ele estava esmolando na porta do templo, e aí ele falou: tem piedade de mim, ok? Eu quero saber o seguinte: o que é que você está pedindo para Deus hoje, né? Aí nós vamos estudar como você vai pedir. E aí o Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Ele falou o que ele queria. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A cura, o desejo pela cura não é óbvio. Não é óbvio. Sabe o que Jesus perguntou? Porque, veja bem, ele sempre foi cego. Cego, vivia de esmola, sentadinho na beirada ali. A partir do momento que ele fosse curado, ele ia ter que trabalhar, ter uma vida normal. Será que ele estava afim? Isso, eu não vejo muitos homens assim. Eu lido mais com mulheres, mas eu vejo assim de mulheres. Que a doença é confortável. Ela não quer ser curada. Por quê? Vamos dizer, lá na nossa igreja, né? Eu tenho uma igreja com vocês, né? Aí a irmãzinha, eu fico doente, todas as irmãs vão lá, ligam para mim, leva bolinho. Meu marido não sai, ele fica cuidando de mim em casa. E tem visita na minha casa toda semana. Por que eu vou querer sarar? Porque eu vou sarar você entrar no meio. Então, a cura não é óbvia. Por isso que Jesus perguntou: o que é que você quer? E vê que lá no começo do capítulo, também, Jesus, você tem que ser claro na história da viúva lá, pedir incessantemente. E aqui ele falou: o que eu torne a ver. E agora, preste atenção. Pergunta 9. E o que ele recebeu? Jesus disse aqui: recupera a vista. A tua fé te salvou. Ele pediu para ser salvo? Não. Não. Ele nem sabia que ele precisava ser salvo. Ele queria voltar a ver. E de quebra, Jesus salvou a vida dele. Salvou do quê? Dos pecados. Ele foi salvo nesse instante. Por quê? Porque ele teve a ousadia de chegar nos pés de Jesus. E foi difícil ele chegar, porque ele teve que gritar, o pessoal mandando aquela boca, ele teve que gritar. E ele chegou lá e ele sabia exatamente o que ele queria. Nós não sabemos. O que você quer? Eu quero ser feliz. Ok, vamos lá.
O que você quer? Eu quero ter uma família. O que é que você quer? Para de viajar na maionese. Eu quero um emprego maravilhoso. Seja específico. Eu quero isso. Só que para você poder falar isso, nós já falamos no começo do vídeo. Para você chegar nesse ponto, você já tem que ter bem desenhado o seu pedido. E aí, se você chegar realmente aos pés de Jesus e ele falar, tua fé te salvou. Não foi, gente. O que salva é a fé, porque fé é a certeza do que não se espera e a convicção do que não se vê. Fé é a certeza de que vai acontecer uma coisa que é inexplicável. Eu gosto de ouvir o Cláudio Duarte falando desse texto, que ele fala assim, Jesus perguntou para ele, o que o senhor quer? Ele falou, um cão guia. Né? Claro que ele queria ser salvo, ser curado. Mas não é claro. Não é claro. Não é claro. Aí eu pergunto, o que é que você está pedindo para Deus? O que você está pedindo para Jesus? Jesus chega aqui na sua frente agora e fala, o que queres que eu te faça? E aí? Eu vou falar a verdade. Muitas de nós vai ter um tempo, tem que precisar pensar um tempo. O que é exatamente que eu quero? Aí, a partir desse momento que você já definiu o que você quer, vai até Jesus e começa a pedir incessantemente. Incessantemente, tá? Direto com Jesus. E você vai ser salvo e você vai ter o seu pedido resolvido. Olha que legal. Então, o que salva, o que cura é a fé. Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que desejamos, ou pensamos, ou imaginamos, de acordo com o poder que habita em vós. Jesus já sabe o poder que habita em você, que já foi dado por Deus. Então, seja lá o que você quer pedir hoje, a capacidade está dentro de você. Você só tem que ter a fé para poder trabalhar com ela, entendeu? Veja todos os milagres de Jesus. A tua fé te salvou, né? Falou lá para Jairo, não temas, crê somente. Por quê? É quando você acredita que é o impossível, que para Deus não há impossível, então você vai conseguir chegar no resultado. Ai, mas o que eu quero é muito impossível. Filha de Jairo estava morta. A viúva de Naim lá, não, que o menino estava morto. Então, o que é? O que é que você tem para pedir hoje? Já está delimitado na sua vida? Bom treininho para essa semana, tá? E a 10ª pergunta, qual a atitude dele depois de ser salvo e curado? Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Assim que você consegue o que você pediu, você já entra na zona de conforto e, tudo bem, Deus está ali, o gênio da lâmpada, quando eu quiser eu peço. Ou você sai para seguir e adorar. A quantidade de igrejas milagreiras e que as pessoas conseguem e depois saem da igreja, porque já conseguiu. Sabe? Então, acha que Deus é um gênio da lâmpada, que você esfrega, agora eu quero tal coisa. Plum, acontece e acabou. Não, o cara fez o quê? Ele ficou seguindo, ele fez para parte do povo, começou a seguir, glorificando a Deus. E o testemunho dele, que as pessoas conheciam ele, mendigando na porta do templo. Tá? Então, o que é que eu quero hoje, que é impossível? As pessoas querem um grande milagre, mas para você ter um grande milagre, a sua situação tem que ter uma grande dificuldade para ser resolvida, mas isso eu não quero, né? Aí eu quero um grande milagre, então se prepara para ir numa situação de aperreio para o milagre ser exatamente só uma coisa divina, mas a gente não quer. A gente quer ficar na zona de conforto. Tá errado? Não. Entre embaixo do colo do pai e fica aí. Só que Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Qual é o seu papel no evangelho hoje? A sua vida está escrevendo o último evangelho, o último capítulo da vida. Está sendo escrito pela minha vida e pela sua vida. O que você, o seu resumo da sua vida hoje, daqui para trás, o que é o seu nível de intimidade, de maturidade cristã, como você pode repensar isso? Como você pode exemplificar isso? Então, na verdade, eu estou puxando a minha orelha. Eu quero umas coisas, mas eu acho que é impossível, eu peço por pedir. Agora, quando você pede confiando mesmo, você pula, olhando para Jesus, você pula do barco e vai andar em cima da água.
Quando você sabe quem é capaz, o Deus que você serve, você vai saber que não tem impossível. E que por mais que chegou na hora de você matar seu moleque, vai aparecer um cordeirinho lá. Quando você tem esse nível de intimidade, você sabe que ele já fez tanto, ele pode fazer de novo. E ele continua fazendo. Então, vamos parar essa semana e você pega e vai respondendo. O que é que você tem para pedir para Jesus hoje? Você está sendo incessante? Você tem outro Deus no caminho? Você está exatamente sabe o que você está pedindo e o que você vai fazer depois que você conseguir? Para terminar, eu vou contar uma experiência que uma vez eu estava comentando que eu jamais ia comprar uma lancha. Sabe uma lancha de barco, assim? Jamais eu ia ter uma lancha. Nossa, por que você é negativa? Não, não é. Sabe por quê? Eu sou cabeleireira, né? Então eu trabalho até sábado. O único dia de folga que eu tenho é no domingo. Se eu tiver uma lancha, o que eu vou fazer no domingo? Vou passear de barco. E se eu não tenho lancha, eu estou trabalhando na obra do Senhor. Eu vou comprar um barco para ficar lá 20 anos parado? Não. Eu continuo na obra e quando eu quero passear, eu alugo. Não preciso gastar. Eu alugo o barco, dou uma passeada e volto. Então, o que é que você está pedindo? O que você está pedindo vai te afastar do serviço do Senhor, vai te afastar da obra, do coração do Pai. Você sabe exatamente o que quer. Você está sendo constante e depois que você receber, você vai conseguir passar a sua vida glorificando a Deus pelo bem que você recebeu? Quantas perguntas, hein? Então, são tantas perguntas, mas as respostas estão dentro de você. Porque a minha realidade é uma e a sua é outra. O que eu quero para mim, de repente, não é bom para você. Mas o nosso Pai, ele é tão maravilhoso que ele entende o seu desejo, ele entende o meu desejo, ele entende os desejos do outro, porque ele é Pai. Pai não ama indiscriminadamente. Ama cada um diferente? Não, o amor é o mesmo. O tratamento é diferente porque vai a personalidade de cada um. Mas o pai pega todos no colo e fala assim: fiquem tranquilos, porque eu estou cuidando de vocês. Fica aqui que o papai resolve. Ó. Aí, pode mandar você subir o morro com o molequinho, pode pegar, jogar a bengala fora, pode ir lá e fazer barraco no coisa do rei, porque roubaram as suas terras. Eu sei lá o que é que você quer, mas creia que Deus às vezes Deus permitiu você numa situação estreita que é para as pessoas verem como você vai se virar. Isso vai servir de testemunho. E outra coisa, se você acha que você não vai conseguir, pede para Deus te ensinar a agir corretamente com a situação que você tem, porque você pode não perceber, mas você pode estar sendo a Bíblia que muita gente está lendo. Muita gente que não tem o acesso ao evangelho, o único acesso é você. Então, como está a sua vida? Você está conseguindo testemunhar e transparecer na sua vida quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? Muitas perguntas, eu espero todas as respostas até a semana que vem, mas já começa a pensar, porque o nosso Deus é o máximo. E a partir do momento que você definir essas perguntas de hoje, você vai subir para um novo capítulo, um novo degrau, e de glória, glória, glória. E a gente se encontra lá em cima, ok? Beijo, até a semana que vem.